Eu gostaria de começar por esse slide, mostrando aí as cooperativas que nós temos hoje, ligadas ao sistema Confea-CREA. Nós sabemos que o nosso sistema, ele trabalha com um braço normativo, regulador, que é o nosso sistema, o Confea e o CREA. Nós temos um braço político aí através das entidades, nós temos um braço social que é a mútua. E o que nos motiva a estar tratando dessa questão é querendo puxar a reflexão, por que não um braço financeiro, né? Nós temos, então, vou deixar mais para frente, eu mostro o histórico de como é que surgiram essas cooperativas. Vou saltar aqui alguns slides, porque já houve o comentário do Silvio, e eu quero só estar destacando aqui nesse slide aquele percentual que as cooperativas têm em outros países, né? Eu queria dar um destaque ali para o Brasil. Na verdade, quem estava programado para estar falando aqui em nome das cooperativas é o Gelásio, que é da CREA de Santa Catarina. Houve um problema e eu então me vali de uma apresentação que ele já havia feito ao plenário do Confea em 2008. Aquele número que está ali no Brasil, quando ele apresentou, era de 2,3%. Nós estamos hoje em torno de 5%. Então isso demonstra quão expressivo é o avanço do segmento cooperativo, quanto esse segmento tem avançado não só em função das qualidades do negócio cooperativo, mas também em função de que, como o Silvio já colocou, o próprio Banco Central, através do governo federal, vê o sistema cooperativo como uma forma de pressionar o próprio sistema financeiro convencional. Essa aí é a lei complementar, que o Silvio também já tocou, não vou entrar em grandes detalhes. As nossas cooperativas de crédito, o que elas podem realizar são o que as instituições financeiras convencionais realizam. Então, também acho que a gente não precisa de ficar destacando tanto quais são esses serviços. Como é que é a estrutura de uma cooperativa? Uma cooperativa, ela tem a sua assembleia, tem o seu conselho de administração ou diretoria executiva e um conselho fiscal. Essa cooperativa, ela só pode operar se ela receber uma autorização do Banco Central para estar operando. Assim como o Banco Central audita as instituições financeiras, as cooperativas também são auditadas. Só que as cooperativas, elas têm algumas auditorias além do que o próprio sistema financeiro. Por quê? Porque elas estão ligadas, como já colocou o Silvio aí, a uma central, ou seja, a um conjunto de cooperativas que são reguladas, que são acompanhadas, que são estruturadas dentro de centrais. E até quando ele comentou que se nós não tivéssemos entre essas centrais uma diversificação tão grande, se fôssemos, vamos dizer, uma central única, ou operando, como ele bem colocou, com um sistema único, nós seríamos hoje, sem dúvida, a segunda estrutura financeira em termos de postos de atendimento, em termos de agências para atendimento do público. Entretanto, essas centrais, elas acompanham, elas fiscalizam todas as suas cooperadas, ou seja, todas as cooperativas que compõem o seu sistema. Então, além de ser auditada, acompanhada pelo Banco Central, elas também são acompanhadas por essa estrutura da central de cooperativas com a qual ela está interligada. E há ainda o Conselho Fiscal, que, como em qualquer instituição,
cumpre o papel de estar fiscalizando. A questão interessante é que hoje o Banco Central tem exigido que aqueles que estão à frente dessas cooperativas devem estar se qualificando e exige, inclusive, que essas centrais trabalhem todo um processo de formação com aqueles que estão à frente dessas funções para uma operação compatível com a estrutura do sistema financeiro. Eu, inclusive, destaquei aqui o artigo 18, o que já ocorre hoje com a cooperativa de Goiás, a Ingecred de Goiás. Nós já somos uma instituição cooperada de livre admissão. E aí a diferença em relação anterior é que nós temos que nos portar como uma instituição financeira comercial do ponto de vista da estruturação, ou seja, nós temos um conselho de administração e temos uma diretoria executiva. No caso de uma cooperativa que ainda não alcançou essa condição de livre admissão, daqui a pouco eu explico um pouco melhor o que é essa questão, ela pode trabalhar o conselho de administração conjuntamente com a sua própria diretoria. Bom, a Assembleia Geral é o órgão máximo, né? Cabe a ela as deliberações sobre as ações da cooperativa, as prerrogativas, inclusive a forma com a qual a cooperativa vai fazer a distribuição das suas sobras, cobrar as suas taxas de administração e tudo mais. Só dando um testemunho aqui, quando o Silvio apresentou, por exemplo, o crédito pessoal, o cheque especial, em média 2,4 para a cooperativa, lá em Goiás, na cooperativa, na Ingecred, o meu cheque especial é de 1,8. Só para vocês terem ideia e fazer uma analogia aí, provavelmente com conta corrente e cheque especial que acho que todos têm. Bom, cabe a diretoria executiva, e aí no caso o Conselho de Administração, implementar as diretrizes estabelecidas lá pela Assembleia. A Assembleia é a instância máxima da cooperativa. Quero destacar aqui exatamente essa comparação entre uma sociedade cooperativa e uma sociedade mercantil. O foco da sociedade mercantil é trabalhar a remuneração do capital. Ou seja, eu crio uma instituição financeira, um banco, visando a me valer do lucro. Ou seja, de me valer da remuneração do meu capital. Numa cooperativa de crédito, o principal são as pessoas. Por quê? Porque quando se cria uma cooperativa, eu crio essa cooperativa ligado a um segmento produtivo. E o que nós queremos é que essa cooperativa facilite a vida daquele sistema produtivo. Ou seja, as sobras, ou o que nós poderíamos estar chamando de lucro, nos sistemas cooperativos não existe essa palavra lucro, existem sobras, ou seja, é aquilo que não foi consumido com a administração, não foi consumido com a própria remuneração do capital que compõe o patrimônio capital da cooperativa. E, inclusive, isso hoje, por lei, está limitado ao valor anual da Selic, o valor médio anual da Selic. Essas sobras, elas são obrigatoriamente repassadas para os cooperados, né? E se nós, então, contabilizarmos essas sobras, talvez aqueles números que foram colocados para crédito pessoal, para cheque especial e tudo mais, eles podem ser ainda menores, obviamente, dependendo desses resultados aferidos pelas cooperativas. Outra coisa interessante, na instituição mercantil, as decisões de um conselho de administração é feita em relação ao capital. A diretriz daquela instituição financeira é dado pelo número de ações que você detém daquela instituição. Numa cooperativa de crédito,
Isso não é regulado pelo capital, isso é regulado pelo voto unitário. Não importa se eu tenho 100 cotas de uma cooperativa e se o Silvio tem uma única cota da cooperativa. A tomada de decisão na Assembleia, ela é feita de maneira única, ou seja, independente do número de cotas, todos os cooperados têm o mesmo valor de voto. O voto ele é unitário, o que faz com que a instituição tenha um controle democrático, tenha decisões extremamente democráticas, né? O resultado retorna para os cooperados, e quero destacar aquele último item que está lá, que é fomentar negócio para um segmento representativo. Além de todas aquelas vantagens do ponto de vista de trabalhar com taxas menores, ou seja, você ter o seu capital sendo cobrado, né? Porque a taxa é o quê? É o aluguel daquele capital que está a serviço da instituição financeira. Então, se nós temos taxas menores, nós vamos poder ter mais recursos destinados à produção. Então, quando eu tenho uma cooperativa, eu tenho ligado ela a um segmento produtivo. E, portanto, aqueles recursos estão necessariamente fomentando a produção. Ou seja, não é um trabalho estéril de fazer o capital ser implementado através de uma taxa de juros, mas é fazer o capital estar a serviço de um determinado segmento representativo daquela cooperativa. No caso que nós estamos tratando aqui, são relativos às atividades do sistema Confea-CREA. Então, a cooperativa ela é voltada para pessoas, ela é voltada para nós, né, para os seus cooperados. E enquanto que uma instituição mercantil convencional ou comercial, ela é voltada por aquilo que o capital pode proporcionar, ou seja, a remuneração do capital. As vantagens é que se eu tenho uma cooperativa, eu tenho condições de interagir diretamente com o comando daquela cooperativa. Posso buscar determinadas operações que, às vezes, numa instituição comercial convencional, eu não conseguiria ter acesso aos dirigentes. No caso de uma cooperativa, eu consigo ter esse acesso, eu consigo negociar de maneira mais aberta, de maneira a trazer mais vantagens. Sempre lembrando que movimenta com a cooperativa aquele próprio, vamos dizer assim, associado da cooperativa, né? O recebimento das sobras, que eu já comentei, e o principal fortalecimento é que se uma cooperativa, eu costumo dizer que numa cooperativa, os seus custos, eles, na verdade, são investimentos. Porque se você pagou um determinado talonário, ele foi um custo para você, mas como você é cooperado, né, é o sócio da cooperativa, aquele recurso vai retornar para ele lá na forma de sobras, na forma de rendimento do capital dele que compõe a cooperativa. Essas aqui são as cooperativas que compõem as cooperativas de crédito voltadas especificamente para a área da engenharia. Deixa eu ver, acho que está faltando ali. Opa. A primeira foi a de Minas, inclusive nosso presidente Túlio aqui é um dos fundadores, foi em 98. Em seguida, veio 4 anos depois a Engecred Goiás. Depois nós tivemos em 2004 Santa Catarina, em 2007 São Paulo, 2008 surgindo a do Rio Grande do Sul e também a do Tocantins. Ali a nova sigla, que é do Meio Norte, porque ela conseguiu ampliar, mas é a cooperativa do Tocantins.
E para a gente finalizar essa exposição, né, já faz algum tempo que existe esse diálogo entre as cooperativas e o sistema Confea-CREA, e sempre há a dúvida se poderia o sistema, principalmente a mútua, aportar recursos na cooperativa, interagir em operações financeiras com a cooperativa. Vem a dúvida, né? Eu estou colocando então aí o artigo 10, particularmente na nossa cooperativa nós não temos dúvida disso através da nossa assessoria jurídica, e estamos aqui dialogando com os conselheiros, conversando com o sistema. Estávamos anterior a esse momento conversando também com a mútua, no sentido de que a gente tem visto que interno ao sistema sempre se coloca análises jurídicas no sentido de que existem restrições para essa correlação. Quando nós buscamos, a OCB tem sido uma parceira muito grande, aí capitaneada pelo Dr. Jomásio, que é o articulador para que nós pudéssemos estar tendo esse encontro aqui, que é o presidente da Cooperativa de Crédito de São Paulo. Não há dúvidas de que essas operações poderiam ocorrer. E nesse diálogo que nós tivemos agora lá com a mútua, nós deixamos, presidente, um encaminhamento no sentido de que nós pudéssemos, até pela abertura e pelo peso que vem tendo a Audipar, que é a União dos Auditores Externos do TCU, para que nós pudéssemos estar nos valendo desse segmento para até ser um balizador dessa interpretação, uma vez que a legislação é única, né, independente se estamos de dentro ou de fora, nós poderíamos estar nos valendo de uma relação com a União dos auditores para tentarmos dirimir essas dúvidas e, quem sabe, com isso, potencializar todas as operações que a gente possa estar construindo com o sistema, e que esse braço financeiro seja coordenado por todos esses segmentos que hoje acompanham o nosso sistema Confea-CREA. É isso que a gente tinha para colocar.